Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, diz assim: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram à casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando da casa de Abinadab, eis que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de madeira, de faia, com harpa e com saltério e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu, e ali por esta imprudência morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor, e naquele dia disse: como virá a mim a arca do Senhor? Aleluia. Santo é o teu nome, graças te damos. Pai querido, Pai amado, te pedimos nessa noite. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua presença. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por essa palavra. Fale aos nossos corações, manifesta a sua graça, o seu poder. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Fale conosco, abençoe essa palavra. Eu rendo graças a ti e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Aqui vai falar: Davi traz a arca para Jerusalém. Aleluia. Irmãos, nós vamos ver aqui a palavra de Deus vai dizer antes que Davi já tinha sido consagrado a rei de todo Israel. E aí Davi, ele tem aquele desejo de trazer a arca de volta, porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela foi levada no tempo de Eli, né? A negligência de Eli com a sua casa, com os seus filhos, fez com que a arca fosse levada numa guerra. E essa arca, ela ficou fora de Israel por 20 anos. E quando Davi sabe aonde a arca se encontra, na casa de Abinadab, ele tem o desejo de trazer a arca de volta, que era a presença de Deus, que simbolizava a presença de Deus, de volta para Israel. E assim ele o faz. Só que aí ele vai fazer do jeito dele. Ele vai fazer da maneira dele. E o que ele faz? Ele pega um carro novo com boi, e coloca a arca em cima daquele carro para que aquela arca pudesse ser transportada. Ele não ora, ele não procura saber da maneira que a arca tinha que ser carregada, porque desde o tempo de Noé, quando a arca ela foi construída, Deus tinha dado as diretrizes da maneira que aquela arca teria que ser levada, transportada de um lugar para o outro. Não podia ser em carroça, não podia ser em cima de animais, não podia ser da maneira que Davi queria transportá-la e transportou ela. Porque o interessante dessa palavra, que nós vamos ver que tinha louvor, tinha instrumento, tinha alegria, só não tinha aprovação de Deus. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente também não. Muitas das vezes na nossa vida nós nos alegramos, nós estamos fazendo a nossa vontade, mas nós não estamos agradando ao coração de Deus. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, porque aqui, não sei se os irmãos lembram, mas eu sou de uma época que as pessoas falavam muito esse ditado do mundo, né? Que a gente passa o carro na frente do boi, né? Porque o boi ele tem que ir na frente e a carroça atrás, né? E muitas das vezes, quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor me trouxe essa palavra.
né? Esse linguajar que as pessoas falavam, também você quer passar o carro na frente do boi. E aqui a gente vê que Davi, ele se precipitou mesmo. Porque aí ele vai, e ele alegre, ele feliz, porque 20 anos ele já estava como rei, ele queria que aquela arca retornasse de novo. Imagine, né? O rei Davi conseguiu trazer a arca de novo, né? Que alegria, um prestígio seria para ele por ter conseguido, depois de tanto tempo. Só que aí a gente vai ver que nessa trajetória acontece o imprevisto. E o imprevisto é que a arca ela começa a balançar, porque a gente sabe que naquele tempo as estradas não eram da maneira que é hoje. Mesmo se fosse uma estrada tapete, ia ter um incidente, porque Deus não estava naquilo. Não estava agradando o coração de Deus. O que o Senhor quer falar nessa noite? Irmãos, em nome de Jesus, não passa o carro na frente do boi, não. Não passa à frente de Deus, porque se nós entendermos que Deus tem promessas para a vida da gente, a gente vai ter que fazer o quê? Esperar em Deus, aguardar no Senhor aquilo que Deus tem para a vida da gente. Deus é um Deus de bênção, irmãos, mas a gente precisa entender que a gente precisa estar o quê? Orando. Aí dentro dessa festa toda, acontece esse incidente, a Bíblia diz que Deus fere o homem, que ele está o quê? Com uma boa intenção de segurar para que a arca não caia. E aí ele coloca a mão na arca, que não podia ser feito, porque a gente sabe que na época o Senhor tinha dito que eram os sacerdotes que levariam a arca, tinha que ser um varal de bambu, que pudesse entrar pelas argolas da arca para que os sacerdotes carregassem a arca. Aí Davi, com pressa de querer chegar, de querer levar a arca de volta, ele faz do jeito dele. E aí a Bíblia vai dizer que naquele momento, daquela festa, daquele louvor, daquela alegria, Deus fere. E ele morre ali de imediato. A Bíblia vai dizer que Davi se entristece e volta para sua casa entristecido, se perguntando de que maneira eu vou trazer a arca de volta, porque da maneira que eu queria levar não deu certo. E quantas das vezes a gente está fazendo do nosso jeito e está dando errado e vai continuar dando errado. Enquanto a gente não parar e não orar, Senhor, o que o Senhor quer? Gente, é difícil a gente perguntar a Deus, né? É difícil a gente se colocar diante dele. Porque, irmãos, aqui eu vi Davi querendo passar o carro na frente dos bois, com pressa de levar aquela arca. E aí a Bíblia diz que essa arca ela vai para a casa de Obed-Edom, e na casa de Obed-Edom ela fica por 3 meses, e Deus abençoa. E Deus abençoa aquela arca ali, porque Obed-Edom ele fez tudo corretamente para que ele pudesse receber aquela arca na casa dele. E aí Deus prospera. E aí Deus abençoa aquela casa. E aí Davi vai para onde? Para as Escrituras, para poder saber de que maneira ele poderia retornar com a arca para Israel. E aí quando ele vai para a Escritura, que ele começa a ler, que ele começa a entender de que maneira ele precisava levar aquela arca de volta, e aí o que ele faz? Aí ele fala, vou segundo a palavra. Vou fazer aquilo que a palavra está me direcionando. E assim ele o faz. E ele tem êxito. E aí tem vitória. E aí tem bênção. O que o Senhor quer falar, irmãos? O Senhor tem falado de várias maneiras com cada um de nós. E muitas das vezes a gente se acha autossuficiente. A gente para, muitas das vezes, de depender desse Senhor. E quando a gente para de depender desse Senhor, a gente passa a não orar a Ele, a não consultar a Ele, a não nos colocarmos diante dEle, porque eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida. A Bíblia vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu sei que para a minha vida, para a posição que o Senhor me colocou, tem coisas que já não é lícito mais para mim. E muitas das vezes nós já estamos tempos e tempos na casa do Senhor, a gente ainda não sabe entender o que é lícito e o que convém. E tem muitas coisas que não nos convém, que a gente está vendo que está dando errado e a gente continua insistindo. Por quê? Porque a gente já perdeu a sensibilidade de entender que Deus quer o melhor para a vida da gente. Que Deus é que quer conduzir a vida da gente. Que Deus é que quer ir à nossa frente. A gente não pode estar na frente de Deus.
A gente tem que deixar Deus ir à nossa frente, porque é Ele que vai nos guardar, é Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai preparar o caminho, é Ele que vai abrir o caminho, é Ele que vai nos dar estratégia. É por isso que a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Porque muitas das vezes a gente vai continuar insistindo e vai continuar dando errado, porque Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem planos, e muitas das vezes eu posso estar até feliz, eu posso estar até alegre, mas está alegrando o coração de Deus. Nesse momento aqui, Deus podia ter pensado assim, ele está com boa intenção. Irmão, não basta só ter boa intenção. Se fosse assim, muita coisa não estaria dando errado na vida da gente porque nós temos boa intenção. Não, nós precisamos entender que tem um Deus que nós somos dependentes dele, irmãos. E se você é dependente dele, você vai consultar ele. Senhor, esse lugar te agrada? Porque tem coisas, eu costumo dizer, que a gente não precisa estar falando, irmãos. Quem consulta a Bíblia, que diz que lê Bíblia, o Espírito Santo vai dar entendimento. Então, fulano, isso assim é pecado? A Bíblia mostra o que é, o que não é. Então, a gente não precisa ficar perguntando. A gente é que tem que ter consciência. Então, tem momentos que a gente tem que parar e saber o que Deus quer da vida da gente. Senhor, isso te agrada? Isso glorifica o teu santo nome? É por esse caminho que eu vou? Porque se Davi tivesse feito isso, ele não tinha se decepcionado. Porque ele pode ter pensado, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Mas ele estava fazendo do jeito dele, ele não estava fazendo do jeito que alegrava o coração de Deus. Até porque tinha uma diretrizes que Deus já tinha dado para a arca. E ele não consultou, e ele não perguntou. E ele viveu esse momento difícil. Imagine a decepção dele, imagine a forma do povo, porque tinha muita gente ali nas danças, nos louvores, né? Poxa, Davi teve uma boa intenção e deu errado. Deu errado. Porque ele não consultou. E quantas coisas, às vezes, na nossa vida está dando errado porque nós não consultamos, porque a gente sabe o que não é mais lícito e que não convém mais a gente, mas a gente continua praticando, a gente continua fazendo, a gente se alegra, a gente fica bem momentaneamente, a gente desagrada a Deus e com certeza a gente vai ter problemas. Com certeza vai dar errado, como deu com Davi aqui. E era a arca que simbolizava a presença de Deus. Não era nada pessoal dele, não era nada material dele, não, era a arca. E nós carregamos a presença de Deus na vida da gente, irmão. Então, se nós carregamos a presença de Deus, a gente precisa saber onde a gente entra. A gente precisa saber aonde a gente vai. A gente precisa saber o que a gente faz. Até porque não dá pra gente esconder de Deus. Não dá pra gente se esconder. Então é necessário com que a gente entenda que a gente precisa entender o que é lícito, o que convém, o que vai alegrar o coração de Deus. Ah, tem que esperar, mas é muito tempo. Eu já estou esperando há muito tempo. Mas eu costumo dizer, às vezes a gente está esperando, mas entrando por atalhos, dando um pulinho ali, dando uma saidinha aqui. Quero ver esperar em Deus mesmo, para viver o milagre. Para se cumprir a promessa que Deus nos fez. Porque hoje a gente conhece essa palavra. Nós não somos leigos. Nós ouvimos a palavra, nós conhecemos a palavra. E por que a gente continua fazendo? Porque a gente não depende mais de Deus, a gente depende de nós mesmos. Porque aí eu faço o que eu quero. Eu ajo da maneira que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Ok. Ninguém é proibido de fazer. Mas aí também não queira achar que vai dar certo. Porque esse é o resultado que a gente vai ter, não vai dar certo. Irmão, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, Deus tem nos separado para coisas grandes. Mas a gente vai ter que entender que é no tempo dele, seguindo a direção dele. Porque quando Davi ouve que a casa de Obed-Edom foi abençoada, até porque você vai ver que quando a arca ela é tirada, mesmo pela desobediência de Eli com a sua casa, a gente vê que todos os lugares que a arca passou só trouxe aflição. Trouxe doença, trouxe enfermidade, porque não era o local que elas tinham que estar. Até com que eles entenderam que aquela arca não pertencia a eles, que aquela arca tinha que pertencer ao povo de Israel, tinha que estar no lugar da onde ela foi tirada. E nisso se passaram 20 anos.
E aí, quando Davi entende que ele precisava consultar as escrituras para saber de que maneira ele ia trazer a arca de volta, e se vocês tiverem curiosidade, depois vocês vão lá ler, que vocês vão entender o que. Ele levou 6 meses para chegar no destino certo. Você imagina, da maneira que ele estava levando, de repente ele pensou assim, não, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, de repente, um mês eu consigo levá-la de volta. Mas não era para levar do jeito dele, era para levar do jeito que Deus queria, do jeito que Deus já tinha dito na palavra dele. Tinha diretrizes na palavra, como tem para a vida da gente. É aquilo que eu falo, graças a Deus, irmãos, a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo. Deus não proíbe a gente de fazer nada. O importante é eu saber se me convém, se me é lícito. O importante é eu entender, eu posso fazer, mas o que vai trazer para a minha vida? Vai trazer bênção? Porque eu preciso entender isso. Porque a palavra, ela nos ensina. E às vezes parece que tipo assim, mas esse Deus quer mandar na minha vida. Porque a gente escuta tanta coisa, irmãos. Ele não quer mandar em nós, não. Ele tem zelo, ele quer cuidar de nós. Ele quer evitar com que a gente se machuque, com que a gente se fira de novo. É só isso que ele quer, porque ele é um Deus de amor, irmãos. Ele não é um Deus carrasco, porque as pessoas acham que Deus é carrasco. E eu costumo dizer que muita coisa que a gente está vivendo é consequência dos nossos erros, não tem nada a ver com Deus, não. A gente é que quer culpar ele. Ou então culpar que é o diabo, que nem tudo é o diabo. É as nossas atitudes, as nossas escolhas, é o nosso comportamento. Porque a gente vê nessa palavra, se Davi tivesse consultado, ainda que ele tivesse boa intenção, ainda que a arca tivesse que voltar para o lugar de destino, ele tinha que ter consultado a Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que ele tinha relacionamento com Deus. Eu não posso ter relacionamento com Deus só nas coisas que eu quero. Quando eu quero alguma coisa, que eu já estou obstinada àquilo, eu não vou perguntar a Deus se Deus está no negócio, porque eu quero. Não, eu tenho que ter esse Senhor para tudo da minha vida. É no tempo, é da tua vontade, é do teu querer, é por esse caminho que eu tenho que ir. Você imagina, ele ficou triste, ele ficou decepcionado e ficou pensando de que maneira eu quero trazer de volta, mas de que maneira? Aí vem a lucidez, porque tem hora que a gente tem que orar para que a pessoa volte à lucidez da normalidade. Aí ele vai para as escrituras, que tem resposta para a vida da gente. Porque nas escrituras tem resposta, irmãos. Nas escrituras tem resposta para a vida da gente. Para a gente evitar muitas coisas que a gente está vivenciando. E eu costumo dizer que chega uma hora que a gente tem que parar para deixar Deus tomar a frente da vida da gente de novo, para que a gente avance, para que a gente chegue, para que se cumpra as promessas que Deus tem na vida da gente, porque Deus, ele é fiel. Deus, quando ele fala, ele cumpre. A gente só precisa ter certeza se foi Deus que falou e falar, Senhor, se eu tenho que esperar, eu vou esperar. Aí você está esperando, mas você está colocando diante de Deus o que você deseja, o que você está querendo. Mas, Senhor, o Senhor sabe que eu estou esperando em Ti. Então é dessa forma que eu quero que o Senhor me abençoe. E a gente vai colocando diante de Deus. Mas sem entrar por atalhos. Sem dar jeitinhos. Sem querer passar à frente. Sem querer achar que a gente... Porque eu costumo dizer, irmãos, a gente continua sempre errando. Tudo que a gente faz do nosso jeito vai dar errado. Tudo que se for da nossa maneira vai dar errado. E por que a gente tem que ficar passando por algumas situações que eu tenho certeza que Deus não tem mais para a vida da gente? Porque a gente não sabe esperar. Porque a gente não coloca Ele em primeiro lugar. Porque a gente não ora primeiro. Porque a gente está em lugares que não é lícito mais. A gente está em ambientes que não glorifica mais o nome do Senhor. E por que eu tenho que estar ali satisfazendo o que? A minha carne? E desagradando a Deus. Porque desagrada a Deus. Porque nós somos filhos dele. Nós carregamos essa presença de Deus na vida da gente, irmãos. Eu quero crer que todos nós carregamos essa presença. A gente lembra, essa palavra me fez lembrar de Sansão, Nazareu, do ventre. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Um homem cheio de força. Um homem
que foi ungido dentro do ventre, mas que Deus deu diretriz. Os pais criaram aquele menino de acordo com o que Deus tinha dado para eles. Mas ele cresceu. E depois ele começa o quê? Quebrando princípios. Ele tinha um segredo. Mas a força dele não era o segredo. É um segredo, porque muitas das vezes nós temos o nosso segredo com Deus. E Deus muitas das vezes fala assim, eu estou fazendo isso com você, mas não é para você anunciar, não é para você falar. É um segredo que eu tenho de você comigo. Não sei se alguém tem alguns segredos aí com Deus, algumas coisas que Deus não quer que a gente fale. É você com Deus. E ele foi quebrando princípios e Deus sempre dando vitória para ele. Mas chegou um momento que o Espírito já não estava mais. E aí ele vai passar por uma situação desnecessária. Até quando a gente vai querer ficar passando por situações desnecessárias se Deus tem falado que tem bênçãos para a vida da gente? Ele foi quebrando princípios, ele foi fazendo tudo o que ele não podia, satisfazendo os desejos dele, do coração, da carne dele, e foi deixando os princípios de Deus para trás. Até o ponto dele achar, quando aquela mulher que vem na vida dele e descobre aquele segredo, que ele acha que a força dele estava ali, não estava ali, porque a força que ele tinha era a presença de Deus que estava sobre a vida de Sansão. Não era o cabelo. Mas aí o que ele faz? Ele conta o segredo que ele não podia contar. E aquela mulher já tinha vindo enviada mesmo, mandada mesmo. E aí quando ela ameaça que os filisteus estavam vindo, o que ele pensa? Vou sair de novo, estou saindo de todas. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Então muitas das vezes nós quebramos princípios, porque aqui Davi... A gente vê, porque a gente vê o quê? A gente vê alegria, a gente vê instrumento, a gente vê um povo, a gente vê eles retornando com a arca, com a presença de Deus, mas não era desse jeito que Deus queria. Não era dessa forma que teria que seguir. E aí a gente vê que deu errado. Aí deu errado por quê? Porque não estava glorificando o nome do Senhor. E muitas das vezes vai estar dando errado porque não está glorificando o nome do Senhor. E a gente é que precisa parar e fazer uma reflexão. Senhor, eu estou agindo assim. Está te agradando? Está glorificando o teu nome? Irmãos, a Bíblia diz que para Deus crescer, a gente precisa diminuir. E não adianta, às vezes, porque eu fico pensando, Deus tem tantas bênçãos para a vida da gente. E às vezes parece que a gente fica só satisfeita com uma que ele concretizou. Tem várias para se concretizar. Por que a gente não pode continuar sendo dependente desse Senhor? Por que a gente não pode continuar buscando esse Senhor? Por que a gente não pode continuar orando e falando, Senhor, é da tua vontade, é do teu querer, eu ir por esse caminho? Porque a gente vê aqui o Senhor agindo de uma maneira, mas era um povo que estava alegre, eram 20 anos. Não, eles tinham que levar 6 meses para seguir a direção que Deus já tinha dado. Irmão, não importa o tempo que leve, o importante é que quando chegar o momento de você viver o seu milagre, você vai viver o seu milagre. Deus não tem necessidade de nos enganar. Eu sempre digo para cada um de nós, Deus dá limite, Deus nos dá uma direção. Eu sei o que cabe a mim. E o que cabe a mim, eu não vou ficar cobrando de ninguém, porque com cada um Deus vai falar de uma maneira. Ah, mas se Deus ainda não está te incomodando, amém, eu não posso fazer nada. A mim ele tem me incomodado. Então a mim ele me incomoda, porque senão a gente fica assim, porque fulano não faz, porque fulano não. A Bíblia diz que todos nós prestaremos conta, irmãos. Então, se a Bíblia fala isso, para que eu vou estar me preocupando com o irmão, com o que ele está fazendo ou com o que ele não está fazendo? Eu não posso perder o foco. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu é que preciso saber. A minha conduta, o meu comportamento, o que é lícito, o que convém, o que não convém. Cada um é que vai ter que descobrir isso. Sem ninguém ter que ficar falando ou cobrando. Até porque nós temos as Escrituras. E ela é que vai ser, através do Espírito Santo de Deus,
o rumo para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então a gente vê que o plano de Davi é frustrado por Deus, não foi o diabo não, foi o próprio Deus que feriu, usa, porque ele colocou a mão na arca, que não podia, que era a presença de Deus, parou com toda aquela festa que estava ali. Vou parar com isso tudo, e quando Deus quer nos parar, ele nos para, irmãos. Quando Deus quer, igual o André estava falando, às vezes as pessoas, eu preguei na semana passada, quando o povo de Israel pede para Samuel um rei. Irmãos, a gente abre mão da presença de um Deus, eu não preciso ver ele, eu só tenho que ter certeza que ele habita em mim, que ele faz parte da minha vida. Eles queriam um homem com roupas reais, para estar montado num cavalo, eles queriam ser igual às outras nações. Eles tinham o privilégio da presença do Deus vivo que ninguém via, mas que dava livramento, que dava escape, que abençoava, que supria as necessidades deles. Aí Samuel envelhece, o fato dos filhos de Samuel não seguir a mesma obediência, eles falam, Samuel, você está velho. Eles não chamam Samuel e falam, Samuel, ora a Deus. A gente queria um rei também. Não, Samuel, a gente quer um rei. A gente quer um rei. Samuel se entristece. Aí o que Deus fala para Samuel? Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Mostra para eles, diz para eles que eles vão ser escravos, os filhos deles vão ser escravos, eles vão perder os bens. Sabe o que eles falam? A gente não quer saber de nada disso, a gente quer um rei. E muitas das vezes nós abrimos mão da bênção que já está sobre a nossa vida. E Deus, mesmo eles sabendo que eles iam voltar para a escravidão, eles queriam um rei, porque eles queriam ser igual. Eles não queriam ser diferentes. Eles não queriam uma presença de Deus que ninguém via, mas que estava ali, dando livramento, dando escape, suprindo as necessidades, abrindo o mar para eles passarem. Como que pode? Muitas das vezes você está numa posição já de bênção, começou tem uma sequência, mas aí você começa abrindo mão da presença de Deus na tua vida. Você já não quer mais. Ele já não preciso mais dele, não. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero ficar com esse Jesus até o final da minha vida. Haja o que houver. Eu quero ser dependente dele. Porque é isso que a gente precisa aprender. E Deus fala, ele quer, aí vem Saul. E deu Saul. A gente sabe o reinado de Saul como foi. Não, a gente não quer saber disso, não. Não tem importância meus filhos serem escravos, não. Tem sim. Porque quando a gente lembra da viúva que vai até o profeta que fala, ó, o credor chegou, querem levar os meus filhos para a escravidão, qual é a mãe que vai querer ver um filho seguindo para a escravidão? Para estar na mão do adversário? Nenhuma. Se for mãe de Deus, se for mãe consciente, nenhuma. O que ela faz? Ela vai ao profeta e o profeta dá uma direção para ela. E ela vive o milagre dela. Mas no livro de Samuel, eles falam, não tem problema não, mas a gente quer ser igual às outras nações. A gente quer um rei humano, a gente quer um rei vestido com vestes reais, porque todas as nações, quando a gente vai para a guerra, o rei vai à frente com as vestes reais, e todas as nações têm. Irmãos, como que a gente abre mão da bênção, da presença de Deus na vida da gente? Mas foi o que eles fizeram. E ficaram como escravos de novo. Porque tudo que eles tinham, eles já estavam livres, eles tinham as propriedades deles, eles que mandavam, eles que desmandavam, e de repente eles tiveram que prestar conta para o rei, mas eles queriam ser igual, eles não queriam ser diferentes. Irmão, ser diferente, andar na contramão desse mundo não é fácil para o tempo de hoje não, até porque a gente é pressionado. São muitas pressões, mas a escolha quem faz sou eu. Porque eu sei o que é lícito, eu sei o que me convém. E eu não preciso mais me enquadrar naquilo que o mundo está me oferecendo ou mostrando que é correto. Até porque a gente está vivendo num tempo que o errado agora parece que está certo e o certo virou errado. Mas tudo bem, mas eu sei aquilo que é certo, então eu vou continuar pelo caminho daquilo que é certo, daquilo que a palavra diz, daquilo que glorifica o nome do Senhor. E Davi, a gente vê aqui que chega um momento que ele entende através das escrituras. Irmãos, tem palavra.
Graças a Deus nós temos palavra. Não adianta ter Bíblia. Não adianta, irmãos, a gente ter um monte de Bíblia e não ler Bíblia. Não adianta a gente não buscar a presença do Espírito Santo de Deus para trazer a revelação. Não adianta a gente ficar esperando alguém falar, não, eu quero que Deus revele alguém que eu estou fazendo errado. Não precisa. A Bíblia está aqui, ó, o nosso manual. Aqui mostra o que é certo e o que é errado. É o Espírito Santo falando com cada um de nós. E se a gente quiser ouvir, porque tem hora que a gente pega umas palavras aqui que dói na nossa alma, né? Que aí vem uma sacudida. Mas o Senhor fala, isso aqui é para os desobedientes. Esses daqui é porque não estão fazendo a minha vontade nem o meu querer. Então o Espírito Santo, de imediato, ele se revela. E aí quando ele vai para a Escritura, ele entende de que maneira a arca sairia da casa de Obed-edom. 6 meses. Aí vem os sacerdotes, vem os levitas, vem os cantores, tem sacrifício. 6 meses. Aí ele entendeu, não posso passar o carro na frente do boi, não. Tem que ser sacerdote, homem separado, carregando a arca da maneira que tinha que ser levada, para que pudesse ele sair com aquele povo em alegria e chegar no destino certo, glorificando o nome do Senhor. Irmão, no nome de Jesus, chegue no teu destino glorificando o nome do Senhor. Chega no teu destino dizendo assim, Deus disse, Deus falou, Deus cumpriu, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele já liberou uma palavra para a sua vida, se ele já liberou várias palavras, ele quer cumprir, ele quer concretizar tudo no tempo dele. Tudo do jeito dele, da forma dele, não do nosso jeito, porque do nosso jeito vai dar errado. Vai continuar dando errado, como deu com o próprio Davi. Ah, mas ele era segundo o coração de Deus, mas ele não consultou a Deus para levar aquela arca. Ah, mas era a presença de Deus. É aquilo que a gente estava falando até no domingo na escola dominical. Não é todo lugar que muitas das vezes você vai orar e Deus vai te dar a permissão de você ir. Porque muitas das vezes você vai orar, o Senhor vai falar, eu não estou ali, eu não quero que você esteja ali. Ah, mas fulano foi, não deu nada. Mas não era, o laço não era para fulano, o laço era para a gente. O laço era para mim, é eu que preciso entender. E se Deus está falando comigo, aí eu, está falando comigo, então eu falo, não, não é para ninguém, não é para ninguém. O Senhor falou comigo que não é para ele. Davi consulta as Escrituras. Davi enxerga ali nas Escrituras da maneira que aquela arca iria ser levada. Irmãos, em nome de Jesus, leve essa presença com temor e tremor. Há uma presença sobre as nossas vidas. Há um Espírito Santo nos dando livramento, nos guiando. Há uma presença. Nós somos luz, irmãos. Nós somos luz. Nós somos o sal. Tem que haver uma diferença. A gente precisa andar na contramão desse mundo. A gente precisa saber o que eu quero para a minha vida. O que Deus quer para a minha vida. Deus, ele nunca quer o nosso mal, irmãos. A palavra vai dizer em Jeremias que os pensamentos dele a nosso respeito, mesmo sabendo que quem nós somos, são pensamentos bons. O presbítero falou aqui, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. E muitas das vezes não é maldição, porque a bênção o Senhor já liberou para a vida da gente. Somos nós mesmos que estamos atrasando. Somos nós mesmos que estamos impedindo de viver aquilo que Deus tem para a vida da gente. Porque nós não entendemos que nós precisamos colocar esse Senhor para Ele ir à nossa frente e mostrar para cada um de nós qual será a direção que cada um vai levar. Qual é a direção que é para a minha vida? Porque a direção que Ele quer para mim não vai ser a mesma para você. Mas o nome do Senhor, Ele vai continuar sendo glorificado. A arca, ela chegou. Chegou com 6 meses. Chegou do jeito que Deus queria. O nome do Senhor foi glorificado. Foi devolvido de novo aquela arca para aquele povo. Mas do jeito que Deus queria que aquela arca chegasse. Não do jeito de Davi. Não precipitado. De repente, eu estou eufórico. Né? Porque às vezes a gente fica eufórica, eu estou eufórica, então eu tenho pressa. Eu quero que ela chegue 20 anos sem essa presença e eu conseguindo levar de novo. Mas não era desse jeito, irmãos, em nome de... Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, descansa em Deus. Refaz a rota, fala assim, o que tu quer de mim, Senhor? Será que sou eu que estou errando?
Porque a gente precisa fazer essa pergunta, irmão. Eu vivi algumas situações que quando eu orava, o Senhor falava, o erro está em ti, se você não mudar, vai vir luta. Aí, o que eu vou fazer, irmão? Eu vou ficar teimando com Deus. Eu quero estar vivendo luta, irmão. Já basta as que eu vivo, as minhas preocupações, porque aí são as que Deus permite, não são as que eu estou procurando. Porque às vezes a gente procura. Nós procuramos, irmãos. E aí não vai dar certo mesmo. E é isso que a gente precisa entender, esse pai de amor. Nós temos um pai de amor que quer cuidar de nós. Nós temos um pai... Mas se a gente também não quiser esse cuidado, irmãos, ele não vai poder fazer nada. Ele diz que não é por força e nem por violência. Irmão, nós só estamos aqui porque nós queremos. Eu acredito que não tem ninguém aqui obrigado. Graças a Deus nós somos livres para falar, não vou mais, não quero mais. Todo mundo aqui é livre. Se você quiser vir estar aqui conosco, você vai estar. Se você não quiser, Deus não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de se manifestar. Ele não vai deixar de nos abençoar. Agora, é aquilo que eu falo. Quem teve um encontro com Deus não vai abrir mão mais. Vai querer permanecer. Porque na luta eu sei que eu não estou sozinha. Na adversidade eu sei que eu não estou sozinha. No momento da festa eu quero que o nome dele esteja glorificado. Eu vou para onde, irmãos? Para onde eu irei se só ele tem palavra de vida eterna? Eu não estou preocupada só com o terreno, não. A minha preocupação é com o celestial. Porque eu quero um dia morar no céu. Porque o terreno é passageiro. O terreno é passageiro. E a gente tem que entender isso. Tudo que é terreno é passageiro. A gente não sabe qual é o nosso prazo de validade. Todo mundo vem com prazo de validade. E tem hora que a gente pensa que esse lugar é a eternidade. Não, irmãos. Mas tem um lugar que Deus preparou. E eu sempre digo, você pode conquistar tudo que você tem colocado no teu coração, Deus pode fazer para você. Mas não abra mão da eternidade. Porque pode caminhar junto as tuas conquistas, as tuas realizações, as bênçãos, a prosperidade. Tudo dá para caminhar junto. A gente só precisa colocar esse Senhor em primeiro lugar e deixar Ele administrar para que você seja bem-sucedido, para que você tenha um bom casamento, uma boa... Tudo isso pode acontecer. A gente só precisa deixar Deus no centro da vida da gente e passar a ser dependente dEle e falar, Senhor, por que caminho eu vou? Porque tem hora, irmão, sabe o que a gente tem que fazer? Retroceder. Mudar. Depender dEle. Fazer a vontade dEle. Porque se o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. Ah, mas está demorando muito. Ah, mas não tem como. Ah, mas não tem família mais. Ah, mas não tem casamento. Ah, mas é só estar repreendido em nome de Jesus. Tem famílias abençoadas, tem casamentos abençoados, tem relacionamento abençoado. Sim, irmãos. Porque se não tivesse, essa terra estava pior. Princípios que estão quebrando e estão querendo enxertar na gente que não precisa mais disso. Você não precisa mais se preservar, você não precisa mais esperar. Não, você pode fazer do jeito que você quiser. Ok. Mas depois as consequências vêm. As adversidades vêm, as consequências vêm. E para que isso? Por que isso? Se tem um Deus que está falando, filha, eu vou cuidar, eu vou preparar, eu estou preparando, eu vou levar, você vai por esse caminho. Irmão, viva as bênçãos de Deus. Eu sempre falo, queiram viver as bênçãos do Senhor. Ah, já viveu uma, já viveu duas, tem 10? Viva as 10. Faz igual aquele homem, os 10 leprosos, né? Eles foram curados no caminho, só um voltou. Mas aí ele voltou, sabe para quê? Para ele ser liberto, para ele entrar na eternidade. Salvação. Né? Porque às vezes a gente só quer a cura do físico, mas aí a gente não quer cura de alma, a gente não quer cura no espírito, a gente não quer que Deus sare as nossas emoções, a gente não quer pedir a Deus para trazer um equilíbrio, a gente não quer ser saudável. Eu sempre peço, Senhor, que a igreja seja uma igreja saudável, que a igreja seja uma igreja equilibrada, porque uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, a gente tem alguns problemas que são corriqueiros do dia a dia. Graças a Deus por isso. Sabe, graças a Deus essa igreja não é uma igreja problemática não, porque tem umas igrejas que, pelo amor de Deus, irmão. E se a gente não souber separar, sabe o que acontece? Quem adoece somos nós.
tá? A gente acaba adoecendo. Então a gente precisa o quê? De um equilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio, saber assim, eu sei o que o Senhor está requerendo de mim. Cada um precisa saber o que Deus está requerendo. Eu é que não vou ficar atormentando ninguém, falando que ninguém, cobrando de ninguém, porque tem as escrituras, porque a Bíblia está falando que Davi foi para as escrituras, para saber de que maneira que ele traria a arca de volta. Então nós temos uma palavra. Tem uma palavra que se você começar a ler e pedir o Espírito Santo para se revelar, você vai entender o que Deus está falando com você. E eu preciso entender o que ele está falando comigo, o que ele está requerendo de mim. O que ele está requerendo de mim, eu tenho procurado fazer. Até porque, para Deus abençoar, tem que passar por alguém. Vem dos céus, passa para poder ir para a igreja. Porque tem que ter uma igreja viva que tem que ter o quê? Bênçãos também. Porque não pode ser uma igreja que é só problema, que é só luta, que é... Não, a gente quer ver milagres. A gente quer ver as coisas acontecendo. De qualquer maneira, tem como? Não tem, irmãos. Eu não posso estar aqui para ser instrumento de bênção para a vida de vocês e não ter bênção para a minha vida. Não condiz com a palavra. Então a gente precisa entender que a gente precisa se alinhar com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então você que precisa saber se você está alinhada com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Se você estiver, pode ter certeza, Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. O que Ele falou para você. Não abra mão dos teus princípios. Seja diferente, não queira ser igual àquele povo. Não, nós queremos ser iguais às outras nações. Não, eu preciso ser diferente. O meu pensamento tem que ser diferente. Ah, mas você vai ficar sozinha. Ah, mas ninguém vai... Não importa, eu não vou ficar sozinha, sabe por quê? Eu tenho um Deus, irmãos, que nunca me abandonou. Sabe por quê? Porque no final, na hora do pega para capar, só tem um que fica. Porque tem situações que a gente vive que tem pessoas que nem um telefonema nosso atende. Tem pessoas que muitas vezes falam, eu não vou ficar porque se eu estiver perto vai sobrar para mim. Ah, não, eu vou ficar perto, vão me igualar. É assim que as pessoas vivem, a humanidade vive assim, irmãos. E é isso que a gente precisa entender. Agora tem um Deus que ele é fiel. Pode todo mundo virar as costas, mas Deus não vira as costas para nós, não. Deus não vai nos abandonar. E pode estar todo mundo falando que é o fim, o Senhor vai falar, não é o fim, porque eu vou dar vitória. Eu vou fazer o milagre. E Ele vai fazer, porque Ele é fiel à palavra dEle. E é isso que a gente tem que crer. Então, Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai virar as costas para você. Ele nunca vai te abandonar. Deus não nos decepciona, não, irmãos. As decepções que nós passamos é porque nós tomamos a decisão da vida da gente, fazemos a nossa escolha e vem as decepções, porque o homem é falho. O homem é falho, irmãos. Ele pode prometer mundos e fundos. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Se ele tiver que ir embora, ele vai embora. Se a gente não tiver segurança em Deus, não dá para contar com ninguém, irmãos. Porque hoje pode estar muito colado contigo, não. Se pegar para você, vai pegar para mim. Quando estiver pegando, você vai saber se vai pegar para o outro. Na maioria das vezes não pega, irmãos. Pula todo mundo fora. Aí tem sempre alguém que tem que estar em evidência. Porque na hora todo mundo sai fora. É igual aqueles motim que fica todo mundo botando lenha. E na hora só sobra para um. Porque eu falo assim, porque assim... Se chegar todo mundo junto, tá todo mundo junto. Mas tem sempre aquele que fica motivando, vai, faz, fala, faz isso, faz aquilo. Aí as pessoas que são fracas, porque tem gente que é fraca. Tem gente que não tem personalidade. A pior coisa é crente sem personalidade. A pior coisa é não termos personalidade. Porque tem gente que é assim, vai no vento. Ouve aqui, aí eu fecho aqui. Ouve ali, não procura saber, não escuta os dois lados, escuta só de um, aí toma partido só de um. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que Deus quer, não. E aí fica a confusão toda, não. Mas quando a gente tem personalidade, ouve os dois lados. Não tem como ajudar, também não atrapalha. Porque tem gente que mas quer se meter para atrapalhar. Irmãos, em nome de Jesus, não procura luta para a tua vida, não. O mundo já está aí desse jeito. A gente está vendo aí cada vez mais o amor se esfriando. Irmãos, a gente precisa entender. Deus tem sido misericordioso. Porque Deus tem nos guardado. Porque a gente tem ouvido o que tem acontecido. Não é porque nós somos melhores, não. A Bíblia diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele.
A gente não está isento de viver nada. Mas tudo que a gente tiver que viver, a gente não vai viver sozinho. A gente vai viver com o Senhor. Ele vai nos assistir. Ele não vai virar as costas. E esse é o entendimento que a gente precisa ter. Então a gente precisa saber que Deus tem o melhor para você, tem o melhor para nós. Deus nos ama. Deus não quer que a gente seja humilhado. Deus não quer que a gente seja escorraçado. Deus não quer que a gente seja exposto. Né? Porque tem gente que fala assim, mas Deus tem envergonha. Deus, eu conheço um Deus de amor, irmãos. Eu conheço um Deus de amor. Cada um faz do jeito que quer fazer. Porque eu acho que se você não quer envergonhar, você não vai querer ser envergonhado também. O que você não quer para você, você não vai querer para o outro. Eu acho que é mais fácil você chamar a pessoa, sentar e conversar, do que querer ficar expondo a pessoa. Mas aí cada um faz do jeito que quer fazer. Não é o meu caso. Entendeu? Porque eu conheço um Deus de amor. Ele vai nos atrair com amor. Ele vai falar, filha, eu te amo. E muitas das vezes Deus sabe o que a gente está fazendo, irmão. E mesmo assim Ele está falando que nos ama. Ele quer que esse amor quebre a dureza do nosso coração e a gente entenda que realmente Ele nos ama. E quando a gente... É por isso que eu falo, irmãos, o evangelho é muito simples. As pessoas que dificultam. Ele é simples. A palavra de Deus ela é muito simples. A gente é que dificulta. Aí a gente fica vivendo situações que não é pra gente viver. É situações, igual eu estava falando na escola dominical. Eu já vivi situações que o Senhor falou, não vai lá, não põe mais os pés lá. Eu vou fazer o que lá? Não vem que não tem nada a ver. Não vem que vai saber separar. Mas a ordem que eu recebi era para mim não ir. Eu não fui. É uma experiência que marca. Porque a gente tem que ter experiência que marque a nossa vida. E aí eu falei pro presbítero, eu não vou. Deus falou para mim não ir. Ele falou, também não vou não. E graças a Deus que eu não fui. Quando o telefone começou a tocar, que vieram, eu falei, Deus não manda recado. Porque se fosse para me ouvir, o Senhor tinha falado para mim. E o Senhor falou, não vai naquele lugar. Eu vou fazer o quê, irmãos? Eu já vivi situações de estar numa festa e chegar na hora, o Lucas pequeno, o Senhor falou, vai embora. André, vamos embora. Não, vamos ficar mais um pouco. Eu falei, eu vou embora. Se você não for comigo, eu vou sozinho. Eu vou embora. E o Espírito Santo vai embora desse lugar. Minha filha, eu fui embora. E graças a Deus que eu fui embora. Porque depois teve uma confusão, uma brigaiada que teve, foi morto, foi tiro, foi tudo. E eu estava dentro da minha casa. Sabe por quê? Irmãos, seja sensível à voz de Deus. Não queira agradar a homem, não queira ser igual, seja diferente, faça a diferença, Deus vai te honrar se você fizer a diferença, se você obedecer à voz do Senhor. Nós não precisamos ser iguais, não, nós somos diferentes sim, nós andamos na contramão sim desse mundo. Eu não posso me conformar com tudo que eu tenho visto e achar, porque na palavra vai se cumprir, mas ele não fala, fica de braços cruzados. Não, ele manda a gente orar, repreender demônios, repreender tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo todo, que não é só na nossa nação. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que você está esperando, mas o Senhor está falando nessa noite. Veja o que é lícito, veja o que convém para você. Vai para as Escrituras. Senhor, me dá uma palavra. Entra num propósito, pede uma resposta para Deus. Não espera homem nenhum falar, não. Não, vou esperar Deus revelar alguém. Não, Ele vai revelar através da palavra, porque a palavra é Ele falando conosco. É de uma resposta dentro da palavra. E aí Ele vai falar contigo. E você vai saber. Porque quando Davi foi para as Escrituras e viu que da maneira que tinha que ser, ele fez e ele teve êxito. E a arca chegou no lugar que tinha que chegar. E o nome do Senhor foi glorificado. E ele foi o rei que conseguiu trazer a arca de volta. Em nome de Jesus, tem bênção para a tua vida, tem bênção para a tua casa. Você é que precisa entender aquilo que Deus tem para a tua vida. E o que Deus tem para a tua vida, de repente o teu amigo, o teu parceiro, aquele que dá do teu lado vai falar, mas Deus não está falando comigo, amém. Não julga, não critica, não aponta. Não está falando então, ainda não está falando, amém. A gente tem que respeitar. Se não está falando, amém. Não fica botando um peso, não. Quando chegar a hora certa, Deus vai falar. Que é Ele que fala.
Aí ele vai falar, segue o teu caminho daquilo que Deus tem para a tua vida. E aí você vai falar, Deus disse, Deus cumpriu, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Você tem a presença de Deus na tua vida. Você carrega essa presença de Deus e é essa presença que vai começar a fazer a diferença. Essa presença vai mostrar para você o que é lícito, o que convém. É essa presença que vai fazer com que você seja diferenciada. É essa presença que vai mostrar com a tua conduta, com a tua postura. Não, é diferente. A fala é diferente. A postura é diferente. É uma postura que serve ao Deus vivo, ao Deus poderoso. É uma conduta que serve ao Deus poderoso. Vai evitar de sofrimento, vai evitar da gente estar se decepcionando, vai evitar da gente estar vivendo decepções. E é isso que Deus tem para a vida da gente. Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar de cada um de nós. Deus tem zelo com a nossa vida. Deus é comprometido conosco, nós é que precisamos se comprometer com Ele. Ter temor a Ele, para você ter sabedoria, para quando se apresentar alguma situação, o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria. Ele vai falar, vai por esse caminho. Ou então ele vai falar, não entra por esse caminho. Não vai por esse caminho. Ainda que a gente tenha que dar uma volta, porque às vezes a gente tem que dar volta, tá, irmãos? Às vezes o que você está seguindo, né? Quem dirige, está dirigindo. A gente sabe o que a gente está vivendo. Tem vivido, seja sensível à voz de Deus. Muitas das vezes você está com pressa de chegar no local e o Espírito Santo está falando, não vai por ali. Irmãos, em nome de Jesus, seja obediente. Ah, mas eu tenho pressa. Ah, mas eu preciso chegar. Não, mas eu prefiro dar uma volta do que não ouvir a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor, irmãos. Que aí vai evitar de muitas coisas. Porque é isso que Deus tem. Essa direção para a vida da gente. Que você chegue atrasado, mas você vai chegar no seu destino, porque a pressa, muitas das vezes, ou não querer chegar atrasado, muitas das vezes a gente nem chega. Igual às vezes a gente vê esses apressadinhos no trânsito, às vezes tem uns apressadinhos que quer vir passando por cima de todo mundo. Aí mais à frente você vê que ele bateu lá na frente. Causou um acidente. E muitas das vezes ainda prejudicou outras pessoas. Em nome de Jesus. Tem um Deus. Nós temos um rumo, irmãos. E o rumo é a eternidade. Descansa o teu coração. Deus é fiel. Deus sabe o que vai no teu coração. Deus sabe o que você tem desejado. Deus sabe o que você tem pedido. Aquieta o teu coração. Aguarda no Senhor. Senhor, eu não vou quebrar princípios. Eu não vou seguir direção errada. Eu não vou dar jeitinho. Se o Senhor tem para a minha vida, eu vou viver isso do jeito que o Senhor quer. Porque vai ser para o teu nome ser glorificado. Para mim usufruir as bênçãos de Deus. As bênçãos não é para virar maldição. As bênçãos não é para trazer tormento. É para continuar sendo bênção. É para que a cada dia você fale assim, eu estou vivendo isso porque Deus me abençoou. Eu me alegro com isso porque foi uma promessa que Deus me fez. Eu posso ter luta, eu posso ter adversidade, mas eu sei quem me colocou, eu sei quem me deu, eu sei quem me capacitou. Então eu vou me alegrar porque se cumpriu o que Deus falou a respeito da minha vida. E eu sei que Ele tem muito mais para mim. Porque a gente limita. Não limita o poder desse Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele tem jeito para todas as coisas. Em todas as áreas da nossa vida. E é esse Deus que está aqui nessa noite. Mostrando da maneira que Davi tem a direção dele. Para levar uma presença. Para retornar com a presença. Feliz da vida. Eu fiquei imaginando Davi saltando de alegria. Por levar aquela arca, aqueles louvores, aqueles instrumentos, aquele povo se alegrando. Mas não alegrou o coração de Deus, porque não era daquela forma. Teve que parar para fazer do jeito certo. Irmãos, em nome de Jesus, se é para pararmos, que você venha, que eu venha parar para fazer do jeito certo, para a gente no final ter êxito. Davi ali, ele se entristeceu, ele voltou para sua casa. Ele deve ter pensado, poxa Deus, por que você fez isso? É a tua presença. Foi a negligência de Eli, foi a casa dele que permitiu que a arca fosse levada e ficasse por 20 anos longe.
Eu só queria levá-la de volta com boa intenção. Por que o Senhor fez isso? Porque não era da maneira correta. Não era da forma que tinha que levar aquela arca de volta. E é isso que a gente tem que entender. Tem momentos que Deus vai nos parar para que a gente entenda que a maneira que nós estamos agindo não é a maneira que Deus quer. Não é o que Deus tem para a vida da gente. Porque o que Deus tem para a vida da gente é bênção, irmãos. O que Deus tem para a vida da gente é realizações. O que Deus tem para a vida da gente são áreas da nossa vida que todo mundo às vezes está olhando e está falando, não vai dar certo, você não vai conseguir, a idade já está avançada. E Deus está falando, você vai, porque eu vou fazer, vai dar certo, eu vou preparar. E aí confunde, porque o milagre de Deus tem confundido pessoas. Como que pode? Nossa, eu me sentia tão inferior. Eu era tão tumultuada, eu era tão sugestionada, eu ouvia vozes que eu não ia conseguir. Mas o Senhor disse que eu iria conseguir, eu consegui. E eu cheguei, eu vou chegar ainda em lugares mais altos. Isso é só o começo daquilo que Deus tem para a minha vida. Deus tem estado aqui nesse lugar, irmãos. Deus tem estado aqui nos ensinando. Deus tem estado aqui nos assistindo. Deus tem falado de uma maneira para a gente despertar, para a gente refletir, para a gente se colocar na brecha, na posição daquilo que Deus quer, para você poder viver os teus milagres. Não só um, mas vários. Nas áreas que você tem colocado diante de Deus. Você pode pensar assim, mas essa área não está dando frutos ainda. Essa área ainda não frutificou. Mas no tempo certo, irmãos, no tempo de Deus, ela vai começar a dar frutos. Ela vai florescer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai dizer, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus nos ama. Deus nos ama, Deus tem o melhor para a minha vida, para nossas vidas. Se Deus tem isso, se você entende isso, queira viver o melhor de Deus para a sua vida. Queira viver esse melhor de Deus. Queira viver as bênçãos do Senhor. Que é isso que Deus tem, que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Irmãos, na segunda-feira o Senhor me deu essa palavra. Quando eu sei que eu vou pregar, eu fico já no final de semana, Senhor, qual é a palavra de sexta-feira? E o Senhor vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando, vai falando. E quando o Senhor falou assim, não passe, filha, o carro na frente dos bois, não. Não passe, não vai à minha frente, deixa eu ir na tua frente. Deixa eu fazer aquilo que você não pode fazer. Deixa eu ser aquilo que você não pode ser. Porque o que você pode ser, você vai ser, mas o que você não pode ser, eu vou ser por você. Para que aconteça, para que se cumpra, no nome de Jesus. Eu vejo Deus aqui nesse lugar, irmãos, cumprindo tudo que Ele tem falado. Não é porque somos melhores, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos bonitinhos, somos inteligentes, não. É uma graça imerecida. É porque Ele tem se agradado desse lugar. É porque Ele tem requerido posicionamentos nesse lugar para que Ele se manifeste, para que Ele cumpra as promessas de Deus para a nossa vida. Que no nome de Jesus, que a tua casa espiritual possa ser preenchida com a presença do Espírito Santo de Deus. Que no nome de Jesus você venha ser sensível à voz desse Senhor, do seu Senhor, que no nome de Jesus, que você não venha abrir mão das bênçãos que já estão sobre a tua vida, que você não venha negligenciar, mas que você venha falar, Senhor, eu quero continuar vivendo as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, e você vai viver, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmão, tem pessoas que têm chegado aqui num único culto, pessoas que nem são dessa igreja, que Deus tem falado e tem cumprido. Pastor, eu vou voltar para me dar o meu testemunho. Tem um Deus nesse lugar que nos ama, que tem bênção para a tua vida, para a tua casa, em todas as áreas da tua vida. Você só precisa entender e falar, Senhor, eu quero as tuas bênçãos. Eu não quero as minhas bênçãos, eu quero as tuas bênçãos.
porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E a vontade dele é te honrar, é te abençoar, é te exaltar, é mostrar para aqueles que estão falando que não vai dar certo, que isso não acontece mais. Pode não acontecer para quem está lá fora, mas para quem está na casa dele, ele faz acontecer. Ele faz acontecer e ele vai fazer acontecer o que ele tem te prometido. Aleluia.